Isso. Ok. Beleza. Então, vamos lá. Vamos continuar nossa jornada aí pela termologia. Hoje vamos falar de trabalho de um gás. Tá? Na aula passada, a gente terminou de ver a questão das transformações termodinâmicas, né? O que é uma transformação isobárica, isotérmica, isocórica, como é que constrói o gráfico de cada uma delas, qual a relação que é usada especificamente para cada uma das transformações. A gente viu a lei geral dos gases perfeitos, que é válido para qualquer transformação. E a gente viu como construir experimentalmente cada uma dessas transformações. O que é que eu tenho que fazer com um gás para que ele sofra uma isobárica, uma isotérmica ou uma isocórica, né? E aí a gente fez exercício. Então, hoje a gente vai iniciar com o trabalho de um gás. Porque o trabalho, sim, para quem não lembra, né, lá de mecânica, quando você estudou trabalho lá, vocês viram lá em mecânica que quando uma força produz deslocamento, você aplica uma força, né, e esse corpo se desloca, essa força ela está realizando trabalho, tá? Então, só para quem não lembra aí o que é trabalho, certo? A gente vai precisar desse conceito de trabalho aqui em gases, porque esse gás ele vai realizar uma força, ele vai aplicar uma força aqui sobre o êmbolo, tá? A gente tem um gás aqui confinado, num recipiente, aqui tem um êmbolo móvel, esse êmbolo ele pode subir ou descer, ele é livre, tá? Nesse instante ele está em equilíbrio, porque a força que o gás faz para cima, tá? Vai ser igual à força que esse sistema aqui está aplicando, está sendo puxado para baixo. Tem alguém tentando entrar aqui? Deixa eu autorizar, ok. Beleza, vou enviar de novo aí a lista de presença para quem entrou agora possa assinar, certo? Maria Vanessa. Ok. Então, vamos conhecer aí como é que a gente calcula o trabalho realizado por um gás. Então, o problema é o seguinte, imagine o gás aí confinado, em equilíbrio, o que significa que se eu não fizer nada, se eu não interferir no meu sistema, esse êmbolo nem sobe nem desce, ele está ali em equilíbrio, certo? Mas aí, só para fazer o mal, eu vou lá no gás e coloco uma fonte quente. Coloco uma fonte quente ali, o que vai acontecer? O gás, ele vai receber calor da fonte, certo? A fonte vai fornecer calor ao gás, e aí, quando o gás recebe essa energia, né, as partículas desse gás ficam mais agitadas, elas vão colidir mais contra as paredes do recipiente, e isso vai fazer com que esse êmbolo ele seja empurrado para cima, tem uma força sobre o êmbolo para cima. Então, esse êmbolo ele vai subir, ele vai realizar um movimento de subida por um certo deslocamento D, tá? E aí, como eu já relembrei com vocês, sempre que uma força atua ao longo de um certo deslocamento, essa força ela realiza o que a gente chama de trabalho, tá? Então, esse gás aqui, nessa expansão, que no caso é uma expansão isobárica, por que isso aqui vai ser uma expansão isobárica? A gente viu na aula passada que vai ser isobárica quando? São duas condições. Eu não altero o peso sobre o êmbolo, veja que eu não estou nem colocando pezinhos sobre o êmbolo e também não estou tirando pesos do êmbolo. Então, o peso aqui do êmbolo é constante, certo? E essa operação, ela ocorre de maneira muito lenta, que é o que a gente chama de processo quase estático. São as duas condições para que o processo seja isobárico. Não altera o peso sobre o êmbolo e o processo seja devagar, tá? Seja muito devagar. Beleza? Então, satisfazendo essas duas condições, vai ter aqui uma expansão isobárica, tá? Então, se esse gás aplicou uma força no êmbolo,
no êmbolo por um certo deslocamento, essa força vai realizar trabalho. O problema da gente é como é que eu calculo esse trabalho realizado pelo gás, tá? Então, relembrando, vocês viram lá em mecânica que o trabalho de uma força constante é dado por isso aqui, ó. É F vezes D vezes o cosseno do ângulo, tá? Trabalho FD cosseno do ângulo. Tranquilo? E vocês viram lá em mecânica também, na parte hidrostática, que pressão é força sobre área. A pressão do gás, né, ou a pressão de uma força qualquer que está sendo exercida sobre uma superfície é a força dividido pela área de aplicação dessa força. Então, pessoal, eu posso substituir a força aqui, ó, na definição de trabalho. Trabalho é isso, de uma força constante, certo? Vai ser a força vezes o deslocamento vezes o cosseno do ângulo. Esse ângulo é o ângulo entre a força e o deslocamento. Eu vou comentar já sobre isso, para relembrar aí. Então, vamos pegar a força e vamos substituir aqui. O que vai ser a força? Passa a área multiplicando. A força vai ser a pressão vezes a área. Então, eu vou jogar aqui. No F, vai ficar a força é a pressão vezes a área, vezes o deslocamento. Aí, o que foi que eu fiz aqui com o cosseno? Esse ângulo, pessoal, é o ângulo entre a força e o deslocamento. Veja que a força é para cima e o deslocamento do êmbolo para cima. Se os dois vetores são para cima, então o ângulo entre eles é zero. Não há ângulo entre eles, tá? Eles não estão inclinados em relação ao outro. Então, isso significa que, se eles estão aqui fechadinhos, tá? Então o ângulo entre eles vai ser zero. É esse ângulo que você vai precisar aqui, ó. O ângulo entre o vetor força e o vetor deslocamento. E o cosseno de zero, pessoal, para quem não lembra aí, o cosseno de zero é 1. É igual a 1. Né? E 1 na multiplicação é o elemento neutro, né? Você pode até tirar aí, que não vai influenciar em nada. 1 vezes qualquer coisa é qualquer coisa. Então, vai ficar... A força é a pressão vezes a área, tá aqui, vezes o deslocamento. E o cosseno já era porque deu 1. Legal? Pronto. Aí eu pergunto a vocês, o que é que vai ser esse A, que é a área do êmbolo, essa área aqui, seção transversal do cilindro, vezes o D? Se eu pegar essa área aqui e multiplicar por essa altura aqui, ó, isso aqui vai dar o quê, hein, pessoal? Alguém tem alguma ideia? Se você tem uma lata de óleo, sabe aquela lata de óleo? Se você pega a área da base, certo? E multiplica pela altura da lata, isso vai dar o quê? Alguém lembra? A área da base vezes a altura. Isso vai dar o volume da lata, certo? Vai dar o volume da lata. Então, se eu pegar essa área, o A, que é essa área aqui, ó, tá pontilhada aqui, essa área dentro aqui, área de seção transversal, e multiplicar pela altura, que é o deslocamento que o êmbolo sofreu, vai dar esse volume aqui. Esse aqui que eu tô sinalizando com o mouse, certo? Esse volume aqui, pessoal, é o volume que o gás ganhou, porque antes o volume do gás era só esse aqui de baixo. Agora o volume do gás é tudo isso, tudo. O gás ocupa esse volume todo. Então, se esse A vezes D é só esse volume aqui, então isso significa que o A vezes D é o aumento do volume, ou seja, é a variação volumétrica. Então, a gente chega que o trabalho do gás é dado por isso, é P delta V, tá? Então, sempre que vai aparecer muita questão termodinâmica pedindo isso, calcula o trabalho realizado pelo gás, certo? E geralmente vai ser uma expansão isobárica. Aí você vai usar essa relação P vezes delta V, tá? P delta V. Beleza. Então, de acordo com a equação, né, se ocorrer uma expansão isobárica, porque essa relação aqui você só vai poder usar se for uma isobárica, tá? Então, se ocorrer uma expansão, o gás vai aumentar o volume no final vai ser maior do que no início. Aí esse ΔV, que é o V final menos o inicial, esse ΔV vai dar positivo. Então, o trabalho vai ser positivo. Então, quando o gás se expande,
você tem um trabalho positivo, também chamado trabalho motor, e que é comum também dizer que o trabalho foi realizado pelo gás, tá? Já se ocorreu uma contração isobárica, você coloca agora o gás na fonte fria. Aí o gás perde energia para a fonte, empurra o êmbolo com a força menor, e aí o peso do êmbolo faz com que ele pressione o gás, né? Ele desça sobre o gás. E aí, pessoal, o volume final, vai ser só essa partezinha aqui, vai ser menor do que o início, que é tudo. O volume final é menor do que o inicial. E aí, quando você fizer o ΔV, que é o final menos o inicial, vai dar negativo. Vai dar menor que zero. Então, o trabalho vai ser negativo. Tá? Então, resumindo, se o gás sofre uma expansão isobárica, o trabalho é positivo. Se o gás sofre uma contração, trabalho negativo. Tá? Essa questão de positivo e negativo na expansão e na contração, isso aí não vai ser só válido para a isobárica, não. Isso vai ser válido para qualquer transformação. Sempre que o gás sofreu uma expansão, trabalho positivo. Sempre que ele sofreu uma contração, trabalho negativo. Certo? E é importante ficar atento a essas palavrinhas aqui. Ó. Veja que quando há contração, trabalho negativo, que também é chamado trabalho resistente, o trabalho é realizado sobre o gás. Quando o trabalho é positivo, veja a palavra que a gente usa. Trabalho é realizado pelo gás. Então, só essas duas palavrinhas aí, tem que ficar bem atento no texto, na hora da prova lá, na questão. Se ele está dizendo que o trabalho é realizado pelo gás, então o gás está se expandindo, o trabalho positivo. Se ele disser, não, o trabalho é realizado sobre o gás, então o trabalho é resistente, o gás está sofrendo uma contração, está diminuindo de volume, trabalho negativo, certo? Então, pelo gás, trabalho positivo, trabalho sobre o gás, trabalho negativo. Beleza? Legal. Então, como eu falei, essa relação ela só é válida para processos isobáricos, tá? Por que ela só é válida para processos isobáricos? Porque no isobárico, o P é constante, e aí eu sei exatamente qual o valor do P que eu vou substituir aqui. Se for uma transformação que a pressão muda, por exemplo, a pressão vai aumentando, aí qual o valor do P que eu vou jogar aqui? Se o P é cada vez maior ou é cada vez menor? Não sei qual o valor que eu vou jogar aqui. O P é variável, então, só dá para usar essa relação se a pressão for constante, certo? Aí você diz, tá, então como é que eu vou calcular o trabalho se a pressão for variável? Vou mostrar agora. Se a pressão for variável, isso aqui é uma pressão constante. Se a pressão for variável, aí você vai apelar para um gráfico, tá? Um gráfico da pressão pelo volume, a área desse gráfico, está aqui a curva do gráfico, você vai calcular essa área abaixo da curva, que está destacada em azul aqui. Essa área, ela vai ser numericamente igual ao trabalho. Tá? Então, é só calcular a areazinha que você vai ter o trabalho que vai ser realizado por esse gás. Tá? Tranquilo? Por exemplo, deixa eu ver se eu coloquei exemplos aqui. Coloquei. Uma transformação isobárica. Tá? Na transformação isobárica, a gente viu que num gráfico PV, essa transformação é representada por esse segmento de reta aqui, tá? E aí, o trabalho vai ser essa área, tá destacada em amarelo aqui, vai ser sempre do gráfico para o eixo, certo? É a área entre o seu gráfico e o eixo, beleza? Você vai ter a curvinha do gráfico e o eixo horizontal, que é o eixo do volume, nesse caso aí, você vai ter a área que vai ser o trabalho. Esse trabalho ele vai ser a área desse gráfico, né, que é um retângulo, tá? A base vezes a altura. A base, qual é a base? Vai ser essa distância aqui, tá? Como é que eu acho essa distância? Ora, se você pegar tudo isso, deixa eu riscar aqui. Se você pegar tudo isso
quer ver, e tirar isso, você vai encontrar isso, certo? Então, eu quero essa distância aqui, que vai ser a minha base. Minha base do meu retângulo é isso aqui. Eu quero saber quanto é que ele vale. O V é a distância daqui para cá, para o zero, que é tudo isso. Tudo isso aqui. O V0 é daqui para cá. Esse é o V0. Então, se eu pegar tudo isso e tirar isso, vai dar isso. Ou seja, a base é V, que é tudo, menos o V0. E V menos V0 é o que a gente chama de ΔV. Então, eu vou poder substituir esse V menos V0 por ΔV. E a altura vai ser isso aqui, ó, que é o P. Que é o P. Então, o trabalho aí vai ser P ΔV, de fato, porque é uma transformação isobárica. A gente viu que na isobárica a relação é essa. Eu acabei de mostrar de outra maneira a partir da área do gráfico. Tá? Então, só tem que ficar atento o seguinte, que eu coloquei aqui embaixo. Se ele colocar uma setinha aqui para a direita, tá? Deixa eu ver se eu fiz isso. Coloquei, pronto. Se eu colocar aqui uma setinha, se ele disser, olha, o processo ocorre nesse sentido. Então, nesse sentido aqui, eu estou indo para um volume cada vez maior. Então, é uma expansão. Logo, o trabalho vai ser o quê? Positivo. Certo? A gente vai ter o trabalho realizado pelo gás. Agora, se ele colocar a seta no sentido contrário, para cá, aí a gente tem um volume cada vez menor. Então, agora o trabalho é realizado sobre o gás, tá? E essa área vai representar um trabalho negativo, tá? Tem que ficar atento no sentido da setinha aqui no gráfico, se ele está indo para um lado ou para o outro. Porque se ele for para a direita, é uma expansão. Se ele for para a esquerda aqui, o gráfico, aí vai ser uma contração. E aí o trabalho vai ser ou positivo ou negativo. Beleza? Expansão positivo, contração negativo. Outro exemplo. Se for uma isométrica, eu quero saber o trabalho no processo isométrico. Isométrico é aquele em que o volume é constante. E aí a gente viu que se o volume é constante, então a gente vai ter que ter um segmento de reta vertical, certo? Porque a pressão vai mudando, mas o volume é sempre o mesmo, o volume não muda. E aí, como a gente viu que o trabalho é a área, né, do gráfico, qual é a área abaixo de uma reta vertical? Qual é a área embaixo de um ponto? Não tem área. Aqui não há área nenhuma. Então, o trabalho aqui é igual a zero. Não há trabalho. Então, em processos isométricos, processos em que o volume é constante, tá? Não vai existir trabalho. Até porque, você lembra lá de mecânica, que só há trabalho quando a força produz deslocamento. Quando o volume do gás é constante, o êmbolo, ele nem sobe nem desce, não há deslocamento do êmbolo, então não pode haver realização de trabalho, não tem deslocamento, tá? Beleza. Exemplo 3, processo isotérmico. Processo isotérmico, a gente viu que no gráfico PV, a curva é uma hipérbole, que é uma curva com esse formato aqui, certo? Que essa curva a gente vai chamar aqui na física de isotérmico, que é uma curva em que todos os pontos têm a mesma temperatura. Pois bem, a área do gráfico é o trabalho. Então, a área que a gente está precisando agora é essa área aqui. Aí agora complicou. Porque como é que eu vou calcular a área embaixo de uma hipérbole? Né? Eu sei calcular a área de um quadrado, de um retângulo, de um triângulo, né? De uma circunferência, né? Que são as figuras básicas aí, né? Que você sabe calcular a área. A área abaixo de uma curva como essa, no ensino médio, a gente não tem a ferramenta necessária para calcular. É necessário fazer uma integral. Tá? Um procedimento matemático que você vai aprender quando você estiver aí no seu sonhado curso de física na UFRN, certo? Então, se eu ainda não sei integral, como é que eu vou achar essa área e como é que vai ser cobrado? Tá? Bom, vai cobrar da seguinte maneira. Ele vai dar para vocês, pessoal, um plano quadriculado.
para você fugir da integral, o que é que ele faz? Ele dá um plano quadriculado. Aí você tem que achar essa área aqui, ó, embaixo do gráfico. Aí como é que você vai fazer? Você vai aproximar essa área da seguinte maneira. Eu quero essa área aqui de amarelo, certo? E aí o que é que você faz? Você vai fazendo aproximações. Por exemplo, vocês conseguem ver que esse pedaço aqui, ó, que eu quero contabilizar, tá de amarelo, é aproximadamente esse pedaço aqui que está faltando para fechar um quadrado. Então, eu vou tirar esse pedaço daqui e vou colocar aqui. E esse pedaço que está aqui é aproximadamente esse pedaço que está faltando aqui para fechar esse outro quadrado. Então, eu vou fazer isso. Vamos lá. O passo. Eu vou tirar primeiro esse pedaço aqui e vou jogar aqui, certo? Tirei daqui, coloquei para lá. E esse pedaço que está aqui, eu vou jogar aqui. Pá, tirei de lá, coloquei aqui. Pronto. Agora eu sei calcular a área. É só eu calcular a área de um quadrado e multiplicar pelo número de quadrados, certo? Eu tenho aqui 5 quadradinhos. Então, vai ficar a área de um quadrado. A base aqui, ó, um lado vezes o outro. Tá? A altura do quadrado é 10 a quinta. E a base é um metro cúbico. Então, a área dele vai dar 10 a quinta, certo? Que é o trabalho relativo à área de um gráfico, 10 a quinta joules. Certo? Como eu tenho 5, então vai ficar 5 vezes 10 a quinta. A área de um trabalho vai ser 10 a quinta, eu tenho 5 quadradinhos, então o trabalho é 5 vezes 10 a quinta. Então, essa é a saída quando ele quiser o trabalho numa isoterma, certo? Ele dá uma isoterma para você, que é uma hipérbole, uma curva desse tipo, ele vai ter que dar um plano quadriculado para você poder fazer essas aproximações. Tira um pedacinho num quadrado de um lado, joga do outro, para fechar os quadradinhos e poder fazer a soma. Porque se ele não der isso, amigo, você vai ter que calcular a integral, só que não é visto no ensino médio, então não vai cair assim, certo? Ele sempre, em situações como essa, vai dar o plano quadriculado para te auxiliar, ok? Deu para entender aí? Alguém deu uma viajada nessa parte aí? Se tiver alguma dúvida, alguma pergunta, pode fazer aí. Fique bem à vontade para perguntar o que quiser, tá? Tranquilidade total. Então, se tiver alguma pergunta, pode fazer. Vamos para frente. Bom, outra possibilidade para calcular o trabalho é quando se tem uma transformação cíclica, tá? O que é uma transformação cíclica? É uma transformação em que você começa num ponto qualquer, por exemplo, esse daqui, ó, e aí você sofre um conjunto de processos e a partir no final desses processos você acaba voltando para o mesmo ponto do gráfico, tá? Então, isso é um processo cíclico, ok? Esse processo cíclico, ele pode ocorrer no sentido horário, que é o caso aqui, ó, sentido do ponteiro do relógio, ou sentido anti-horário. Vamos ver cada um deles, certo? Por partes, vamos ver primeiro aqui se o processo cíclico ocorrer no sentido horário. Vamos ver o que está acontecendo. O meu objetivo é calcular o trabalho total aqui no ciclo. Então, o trabalho total vai ser igual à soma dos trabalhos. Ou seja, o trabalho no primeiro processo, mais o trabalho no segundo, mais o trabalho no terceiro, mais o trabalho no quarto processo. De cara, perceba que esse processo aqui e esse, o trabalho é zero, porque são processos o quê? Isocóricos. Esse da lateral, tanto esse como esse, o volume fica constante. Aqui o volume é sempre esse, tá? O volume. E aqui, nesse processo, o volume é sempre esse daqui. Então, tanto aqui como aqui, os trabalhos são nulos. Não há trabalho. Então, só vai ter trabalho aqui e aqui. Então, eu vou ter que somar esse trabalho com esse. Certo? Beleza. Qual é o trabalho que a gente vai ter aqui? É a área do gráfico. Então, vai ser a área do gráfico até o eixo. Daqui, da curvinha vermelha, até o eixo. Certo? Que vai ser essa área em azul. Beleza? E qual vai ser o trabalho nessa parte aqui, ó, nesse processo? Vai ser essa áreazinha aqui embaixo. Essa. Então, eu tenho dois trabalhos que eu tenho que somar. Eu tenho esse, que está representado por essa área em azul, e eu tenho esse, que é desse processo aqui, está vindo para a esquerda, está ocorrendo a contração,
representado por essa área laranja. Tem que somar os dois. Só que perceba uma outra coisa, é que aqui a gente tem uma expansão. Então, essa área aqui vai representar um trabalho positivo, certo? Que é uma expansão. Já aqui é uma contração. Então, essa área vai representar um trabalho negativo. Então, quando eu for somar os dois, vai virar uma subtração, né? Você vai somar um número positivo com um número negativo, vai ficar um menos o outro. Então, quando eu pegar essa área toda aqui e subtrair dessa área aqui, vai dar o quê? Hein? Se eu pegar essa área todinha e tirar esse pedaço, tirei esse pedaço, apaguei, vai dar área de onde? Vai dar área dentro do ciclo, vai dar essa área aqui, amarela. Conclusão, em processos cíclicos, para você achar o trabalho, basta você calcular a área dentro do ciclo. Só isso. Tá? Então, se ele colocar lá, representar num gráfico PV, processo cíclico, e pedir para você o trabalho, é só você achar a área que tem dentro do ciclo. Tá? E aí, pessoal, já adianto para vocês. Se o processo ocorrer no sentido horário, aí essa área vai representar um trabalho positivo, que foi o caso aqui, né? Porque ficou esse processo aqui de cima, que era essa área maior, que era positivo, um trabalho positivo, e esse processozinho aqui é um trabalho bem pequenininho, que é esse daqui, um trabalho negativo. Então, o trabalho tem que ser positivo, certo? O trabalho aqui é realizado pelo gás. Já se o processo ocorrer no sentido anti-horário, vai ser a mesma ideia, vai ter essa área pequenininha aqui, ó, proposta coloquei em azul, que ela é positiva, certo? Trabalho positivo. Já agora, essa grande vai ser o trabalho negativo. Por quê? Porque esse processo aqui é uma contração, enquanto aqui é uma expansão. Expansão positivo, contração negativo. Quando você somar as duas áreas, né, vai ficar esse valor negativo aqui bem grande e o valor positivo eu vou ter que tirar o pedaço positivo aqui. Aí vai sobrar de novo a área do ciclo. Só que agora essa área vai representar um trabalho o quê? Negativo. Tá? Então, resumindo, se o ciclo ocorrer no sentido horário, o trabalho é a área dentro do ciclo e é positivo. Se o ciclo for no sentido anti-horário, tá? O trabalho, de novo, é a área dentro do ciclo, sempre vai ser a área dentro do ciclo, mas agora esse trabalho é negativo. Tudo bem? O trabalho vai ser realizado sobre o gás. Tranquilo? Isso aqui é importante, pessoal, porque lá na frente a gente vai ver que isso aí representa o funcionamento das máquinas térmicas e dos refrigeradores. As máquinas térmicas, elas são representadas por ciclos que fluem no sentido horário. Então, trabalho positivo nas máquinas térmicas, como era de esperar, porque a máquina térmica, ela te fornece energia, ela faz trabalho para você. Então, o trabalho é positivo, o trabalho é realizado pelo gás. Mas nos refrigeradores, né, o refrigerador ele consome energia, ele não te dá energia. Né? Você paga energia elétrica no final do mês para fazer seu refrigerador funcionar. Então, o trabalho é realizado sobre o gás. É por isso que nos refrigeradores o ciclo ocorre no sentido anti-horário, certo? Então, os, as máquinas térmicas, ciclo sentido horário, trabalho positivo, os refrigeradores, ciclo sentido anti-horário, trabalho negativo, certo? Espero que esteja claro isso aí. Se alguém tiver alguma dúvida, pode perguntar, tá? Tudo bem? Ok. Então, para frente. Pronto, então vamos fazer uns exercícios sobre isso, sobre trabalho de um gás, tá? Queria que vocês dessem uma olhada nessa questão 7. Tenta fazer aí a questão 7, ver se vocês conseguem fazer. Faça aí. Faça aí a questão 7.
E aí, já fizeram? A 7. Marcaram o que aí na 7? Questão 7. Sumiu aqui. Vamos lá. Então, questão 7. Vamos fazer. O sistema pode ir de um estado termodinâmico inicial 1 a um estado final 2 por diferentes caminhos. Então, ele vai partir daqui, ó, do estado 1, e vai para o estado 2 por caminhos diferentes. Por exemplo, eu posso ir do caminho 1, 3, 2, 1, 5, 2, 1, 4, 2, 1, 4, 5, 2. Tem diversas possibilidades aqui, certo? Aí ele diz, nas transformações por que passa o sistema de 1 para 2, podemos afirmar que o trabalho. Aí ele vai querer saber onde o trabalho é máximo, onde o trabalho é mínimo, certo? Então, num gráfico PV, desculpa, num gráfico PV, a gente viu que a área do gráfico representa o trabalho. Então, o trabalho vai ser máximo quando a área for máxima. Qual o caminho que eu tenho que seguir aqui para que a área do gráfico seja máxima? Vocês têm ideia aí? Qual dos caminhos eu devo seguir para que a área seja máxima? Bom, vamos ver aqui, olha só. Se eu seguir o caminho 1, 3, 2, certo? Vamos lá, Maria Vanessa, olha. Se eu seguir o caminho 1, 3, 2, eu vou ter essa área aqui, ó. Não tem nenhum outro caminho que eu tenha uma área maior do que essa. Porque, por exemplo, se eu seguir o caminho 152, a área é essa. 152. Se eu seguir o caminho 142, a área é essa. Certo? Então, a maior área possível é essa daqui, ó, 132. Não tem nenhuma outra que você consiga ter uma área maior do que essa. Porque se eu for, por exemplo, em vez de 132, eu fizer 1352, aí eu vou tirar essa áreazinha aqui. Ó. Entendeu isso aí, Maria Vanessa? Bruno? Então, a maior área possível que eu posso ter nesse gráfico é esse. Então, se ele disser o trabalho é máximo na transformação, tem que ser esse. 1, 3, 2. Então, essa daqui já está falsa, né? Tranquilo? Trabalho mínimo. Trabalho mínimo vai ser esse daqui, ó. 1, 4, 2. Né? A menor área que eu consigo aqui é essa. Então, o menor trabalho possível. Certo? Então, o trabalho é mínimo no processo 142 e é máximo no processo 132. Certo? Tem alguma alternativa assim? Tem, né? A letra E, 142. Então, a resposta, letra E, trabalho é mínimo no processo 142. E aí? Deu para entender isso ou não? Quer que eu repita? Ou tá tranquilo? Maria Vanessa, Bruna, é só você procurar qual é a maior área e qual é a menor área. Não tem show, né? Tranquilo. Então, vamos fazer outra. Beleza. Então, tenta fazer aí a questão 8. Faça aí. Tenta fazer.
E aí, marcaram o que na 8? O que vocês acham? A Maia acha que é a letra A. Maria Vanessa acha que é a letra C. Não é isso? Luiz acha que é a letra C também. E Bruno acha que é a letra C, não é isso? Ok. Então vamos ver. Vamos lá. Universidade Estadual de Londrina. Se eu não me engano, é isso. O gráfico abaixo, que relaciona a pressão com o volume, apresenta 3 evoluções de gases, conforme as curvas 1, 2 e 3. Sobre essas evoluções é correto afirmar. Vamos lá. Letra A. A evolução 3 é isotérmica. Pessoal, 3, isotérmica. A gente viu que num gráfico PV, para ser um processo isotérmico, a curva tem que ser uma hipérbole. Teria que ser uma curva mais ou menos assim, ó. Né? Teria que fazer uma curva mais ou menos com esse formato aqui que eu estou fazendo com o mouse. Tá? Não tem nenhuma curva assim, aí só tem segmentos de reta. Né? Uma isoterma não é um segmento de reta, é uma curva. Tá? Então, nenhum deles pode ser uma transformação isotérmica. O 3, que ele citou na letra A, é um processo em que o volume é constante. Né? A gente vai evoluindo aqui, a gente vai aumentando a pressão. Quando eu vou subindo aqui, ó, a pressão vai aumentando, 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 mas o volume é sempre o mesmo, que é esse valor aqui, ó, esse eixo é do volume. Certo? Beleza, então a letra A está falsa. Letra B. Na evolução 1, o gás cedeu o calor. Então, ele quer saber aqui se ele cedeu ou se ele ganhou. Né? Será que ele ganhou ou perdeu o calor aqui? Veja, nesse processo 1, quando eu caminho aqui, ó, daqui para cá, que é o sentido, né, do processo, o volume vai aumentando, que é esse eixo aqui. Estou caminhando para a direita, então o volume está aumentando. E estou caminhando para cima, que é o sentido que a pressão cresce. Então, está aumentando o volume e está aumentando a pressão. E perceba que à medida que eu vou caminhando aqui também, a temperatura está aumentando. Por quê? Porque eu mostrei para vocês em aulas anteriores que quanto mais afastado da origem eu estiver, a temperatura é cada vez maior. Certo? Num gráfico PV, quanto mais distante da origem, maior a temperatura. Então, à medida que eu vou caminhando aqui, ó, eu vou me distanciando da origem, então a temperatura está aumentando pressão, está aumentando volume, está aumentando temperatura. Isso aí só pode acontecer se aumentar a pressão, volume, temperatura, se o volume estiver recebendo energia. Ou seja, o gás aqui, ele está recebendo calor e não perdendo calor, certo? Para aumentar a pressão, volume e temperatura. Então, essa daqui é falsa. Tá claro isso? Tudo bem? E a letra C? O trabalho realizado pelo gás na evolução 1 é maior que o trabalho na evolução 2. Aí a gente acabou de ver que para comparar os trabalhos dos processos, basta a gente comparar as áreas num gráfico da pressão pelo volume, certo? Tem que ficar atento, porque ele poderia colocar outro gráfico, pressão pela temperatura, temperatura pelo volume, ele poderia colocar qualquer coisa, mas 90% das vezes o gráfico vai ser esse, pressão pelo volume, aí é lindo, porque a área representa o trabalho. Tá? Então, no processo 1, o trabalho é essa área aqui, certo? Vai ser a área da curva até o eixo horizontal, o eixo do volume, certo? E no processo 2, a área vai ser essa daqui, ó. Então, qual é maior? Essa ou essa? É claro que é essa, né? É a amarela que é maior do que a laranja. Então, no processo 1, o trabalho é maior do que no processo 2, que é o que ele disse na letra C. Então, essa daí é verdadeira. Essa é verdadeira. Tranquilo? Vamos ver as outras letras só para a gente continuar treinando aí e explorar o máximo possível da questão, tá? Na letra D, ele diz que na evolução 1, a temperatura diminuiu. A gente já discutiu na letra A, ou na letra B,
que na evolução 1, como eu vou me afastando da origem, né, o produto PV vai aumentando, então a temperatura está aumentando. Então essa daqui é falsa, a temperatura aumenta. O trabalho na evolução 2 é negativo. Quando é que o trabalho na evolução é negativo e quando é que é positivo? Se for uma expansão, o volume estiver aumentando, trabalho é positivo. Se o gás está comprimindo, o volume está diminuindo, o trabalho é negativo. Então, no processo 2, aqui, ó, é esse. Né, ele está vindo para a direita, a favor do eixo do volume. Então, o volume está aumentando. Se o volume aumenta, então o trabalho é positivo. Então, essa é falsa. Tranquilo? Beleza? Vamos para a próxima. Questão 9. Faça aí a 9. Faça a questão 9. Resolva aí. E aí, fizeram a 9? Marcaram o quê? A questão 9. Amália, Maria Vanessa, Luiz, vocês marcaram o quê? Alguém já fez? Podemos? Então tá. Vamos lá. Universidade Federal de Minas Gerais. Um gás ideal em um estado inicial I, tá? A partir daqui, ó, pode ser levado a um estado final F por meio dos processos 1, que é esse daqui de cima, processo 2, esse do meio, Luiz acha que é a letra D, e o processo 3, que é esse aqui de baixo, tá? Beleza, num gráfico da pressão pelo volume. Maria Vanessa também acha, né, que é a letra D. Num gráfico da pressão pelo volume, né, vocês já sabem que a área do gráfico é o trabalho. Aí ele diz, sejam W1, W2, W3, os trabalhos realizados pelo gás em cada um desses processos, ele quer saber qual é a ordem aí que a gente vai ter, né, a relação entre esses trabalhos. Então, o trabalho é maior, o trabalho é menor, né, e qual o trabalho intermediário. Então, a maior área possível aqui é no processo 1. Né? Nesse processo aqui, ó, a gente tem essa área todinha. Então, o maior trabalho que tem é o 1. O intermediário é o 2, que é essa área aqui. Ó. E o menor trabalho que tem é esse, é do processo 3. Né? O trabalho aqui é 0, o processo 3 é isso aqui, isso. Aí o trabalho aqui é 0, mas aqui ele realiza o trabalho, que é essa área em amarelo. Então, no processo 3, o trabalho é esse. No processo 1, ele realiza o trabalho aqui, que é essa área laranja, e aqui nesse pedaço ele não realiza. Então, o trabalho total vai ser só daqui para cá, no processo 1, que é essa área laranja. Então, o trabalho maior é 1, depois 2 e, por último, 3, que é o que diz a letra D. É isso aí, vocês acertaram. Show de bola. Beleza? Vamos para a próxima. Faça a questão 10. Faça aí.
E aí, a questão 10. Alguém já fez? Então vamos fazer. Vamos lá. Uma máquina térmica executa o ciclo representado no gráfico seguinte. Como é que eu sei que esse gráfico realmente representa uma máquina térmica, hein, pessoal? Como é que eu tenho certeza? De fato, isso aí é uma máquina térmica, né? É porque uma máquina térmica, ela sempre atua em ciclos. E em ciclo o quê? Horário, tá? Que é o caso aí, tá? O ciclo ocorre no sentido horário. Se eu tivesse dito um refrigerador, tá? Uma máquina frigorífica, aí seria um ciclo no sentido anti-horário. Anti-horário. Não é o caso. Então, sentido horário, isso significa que a gente vai ter trabalho positivo. Mas só lembrando que o trabalho realizado no ciclo é essa área aqui, ó, dentro do ciclo, certo? A gente vai ter que achar que área é essa. Então, se a máquina executa 10 ciclos por segundo, ele quer a potência. Beleza? Ele quer saber qual é a potência aí dessa máquina. Então, pessoal, o que eu vou fazer? Eu vou calcular qual é o trabalho que ele realiza num ciclo, que é a área do ciclo. Ele diz que realiza 10 ciclos por segundo, então eu vou multiplicar por 10 depois. Então, vamos achar primeiro qual é a área do ciclo, que é essa áreazinha aqui. Vamos lá. Então, vai ficar... ele quer a potência, né? A potência é trabalho sobre o tempo. O trabalho vai ser a área do ciclo. Então, e ele diz que realiza 10 ciclos por segundo. Então, vai ficar assim, 10, porque são 10 ciclos, e cada ciclo vai ter um trabalho relativo a essa área, que é a base vezes a altura, que a base é de 0,2 a 0,4, dá quanto? Isso aqui dá 0,2. E a altura, de 10 a quinta a 5 vezes 10 a quinta, essa altura aqui ó, vai dar 4 vezes 10 a quinta, certo? É só pegar isso menos isso, vai dar 4 vezes 10 a quinta. Então, é 4 vezes 10 a quinta vezes 0,2. A base 0,2 e a altura 4 vezes 10 a quinta, que é daqui para cá. E o tempo? Ele diz que isso tudo acontece em 1 segundo. 1 segundo. São 10 ciclos. Cada ciclo tem esse trabalho a cada segundo. Entendeu aí a lógica? Pronto, agora é só a matemática derrubada. 10 vezes 0,2, né? Vai dar 2, vezes 4 vai dar 8, então vai ficar 8 vezes 10 a quinta, né? Só que ele quer a resposta em kilowatts. Quilo representa 10 a terceira. Então, colocar isso aqui em função 10 a terceira. Vai ficar 800 vezes 10 a terceira. 10 a terceira é quilo. Então, 800 quilowatts. Tá? A resposta é a letra E. Beleza? É isso. Tranquilidade aí? Show de bola? Podemos ir para a próxima? Então, próximo. Questão 11. Tenta fazer aí. Maria, essas setas saíram do campo, não sei porquê. Deixa eu colocar aqui o pedido. Deixa eu colocar essas setas aí e voltar no lugar certo aqui. Pronto. Certo? Deixa eu salvar aqui. Pronto, passa aí. Questão 11. Eita, saiu a apresentação, foi? Espera aí que o Google me tirou sozinho a apresentação, não sei porquê. Calma aí. Calma. Calma. Deixa eu colocar aqui. Apresentar. Apresentar. Isso. Entrou aí? Pronto. Então faça aí a 11.
Eita, saiu de novo. E aí, fizeram aí? A 11? Alguém marcou alguma coisa? Chegou alguma resposta? Vocês marcaram que letra aí? Luiz, Bruna, Maria Vanessa, Amália. Marcaram o quê aí? Nada? Amália acha que é a letra B. Ou a letra D? Está em dúvida aí? Mais alguém? Bruno acha que é a letra B de bola. Luiz, Maria Vanessa. Vamos lá. Um gás ideal sofre o processo cíclico mostrado no diagrama PT, conforme figura abaixo. O ciclo é composto pelos processos termodinâmicos AB, que é isso daqui, ó, A, B, B, C e CA, certo? A gente tem um processo cíclico. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Isso aqui deve representar uma máquina térmica ou um refrigerador? O que é que vocês acham? Será que deve ser uma máquina térmica ou um refrigerador? Vocês acham que ela deve ser o quê? Se é um ciclo, é um dos dois, certo? Se é um processo cíclico, ou é uma máquina térmica ou um refrigerador. Nesse caso, deve ser uma máquina térmica ou um refrigerador. Alguém tem uma ideia? Ora, se o ciclo ocorre, muito bem, Maria Vanessa, se o ciclo ocorre no sentido anti-horário, tá? Então tem que ser um refrigerador, tá? Se fosse horário, seria uma máquina térmica. Tá? Mas a gente vai discutir máquinas térmicas e refrigeradores mais na frente, certo? Eu só estou já adiantando para vocês já irem pegando aí a ideia ao longo do caminho, tá? A gente vai discutir bem direitinho lá na frente. Assinale entre as alternativas abaixo aquela que contém o diagrama PV equivalente ao ciclo PT. Então, o que ele quer é que a gente transforme esse gráfico da pressão pela temperatura num gráfico da pressão pelo volume. Ele quer que a gente transforme isso num gráfico desse tipo aqui, PV. Né? Qual desses gráficos corresponde a esse? Beleza? Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é identificar os processos. Né? Tipo, processo AB é o quê? Né? Será que é uma isotérmica, uma isobárica, uma isocórica? O que que é? Então, olhando aqui o gráfico, é um segmento de reta com a direção passando pela origem, isso significa que P e T são diretamente proporcionais. Ou seja, no processo AB, nós temos que P sobre T é uma constante. Por que que eu chego a essa conclusão? Porque a gente tem um segmento de reta com a sua direção passando pela origem, certo? Isso acontece quando as grandezas envolvidas são diretamente proporcionais. E nós temos uma reta crescente, né? Então, significa que essa constante é positiva. Pois bem, a gente viu lá em gás que isso aqui é a relação para a transformação isocórica.
Quando ele falar que a transformação isocórica, P sobre T antes é igual a P sobre T depois. Então, isso significa que esse processo aqui, ele se dá a volume constante. Deixa eu colocar aqui. Aqui, o volume é constante, certo? Aí, esse processo aqui, BC, ele se dá sempre com a mesma pressão, que é essa daqui, ó. Esse valor de pressão. Então, aqui a pressão é constante, tá? Que é esse valor aqui. Aí, aqui de C para a temperatura é constante aqui. Temperatura. Beleza? Porque esse eixo aqui é da temperatura. Então, à medida que ele vai descendo aqui, é sempre a mesma temperatura. Tá? Então, aqui a temperatura é constante, aqui o volume é constante e aqui a pressão é constante. Pronto. Agora a gente consegue construir o nosso gráfico PV. Né? No processo AB, tem que ser uma isovolumétrica. Então, procurar aqui uma isovolumétrica. Pronto, AB, processo isovolumétrico. Aqui dá certo. Certo? A letra A letra B, isovolumétrico, volume constante. Beleza? Deixa eu ver se tem outra. Aqui ele colocou CA, né? Eu quero AB. Aqui não é, aqui é uma curva. Né? Então, C está fora. Processo AB, aqui também é uma curva. Né? Tem que ser uma reta vertical aqui no gráfico PV, para o volume ficar constante. Então, a letra D também está fora. E na letra E, a gente tem uma reta crescente aqui, não pode ser, o volume está aumentando. O processo AB é isovolumétrico. Então, estamos entre as letras A e B. Tem um segmento de reta vertical aqui, indicando que o primeiro processo é isocórico. Ao segundo processo, BC. O BC é a pressão constante, certo? Então, vai ter que ter um segmento de reta horizontal, do mesmo jeito que aqui, porque o eixo, tanto aqui como aqui, é da pressão, tá? Então, a pressão é fixa, é constante, é uma reta horizontal aqui, vai ser uma reta horizontal aqui também. Só que isso não ajuda muito, né? Porque tanto na letra B como na letra a gente tem um segmento de reta horizontal. E o último processo, para a gente poder finalmente escolher entre a letra A e a letra B, aqui a gente tem um segmento de reta e aqui a gente tem uma curva. Não é isso? É o processo isotérmico, de C para A, temperatura constante. E a gente sabe que no processo, no gráfico PV, a isoterma é uma hipérbole, é uma curva. Né? Então, se ela é uma curva, é uma hipérbole, então não pode ser esse segmento de reta, né? Então, por exclusão, só pode ser a letra B, essa curva, ela vai ter que ser uma hipérbole, tá? Só olhando a curva, eu não posso dizer que é uma hipérbole. Certo? É uma hipérbole? Não sei, certo? Pode ser que seja ou não. Mas aí, como aqui é um segmento de reta, então não tem jeito. Essa curva aqui, ela tem que ser uma hipérbole, né, para ter resposta, né? Então, a letra B vai ser a resposta da questão 11. A gente vai marcar a letra B. Vocês entenderam isso aí, pessoal? Tudo bem? Beleza? Ok? Pronto. Então, na próxima aula, a gente vai falar sobre energia interna, tá? É o assunto da nossa próxima aula. Então, por hoje, a gente fica por aqui. Desejo a vocês aí um excelente final de semana e até a próxima semana, terça-feira, estaremos juntos novamente falando de energia interna. Beleza? Não esqueçam de assinar a lista de presença. E é isso. Valeu, pessoal. Valeu, Maria Vanessa. Obrigado aí pela presença, Bruna, pela paciência.